Nós abrimos a nossa empresa em 2006, tá? Publicidade e propaganda, que nasceu de uma época que a gente fazia panfletagem na rua. Nós trabalhávamos com balada, com casa noturna, fazendo divulgação. Então, tinha a lista VIP, então a gente tinha os nossos convidados, quem era para camarote. Então, a gente era meio que celebridade na cidade. Promoters. Exato, Yes. promoters. E Obrigado. um amigo nosso, ele chegou pra gente e virou e falou assim, viu, eu tô assumindo a lanchonete aí do meu pai, eu queria saber se vocês fazem a divulgação pra gente. Eu olhei meio cara feia, né? Eu de balada, vou fazer divulgação de lanchonete, o que tem a ver? Qual vai ser o prestígio? A gente foi conversar direito com ele e ele viu que a proposta era inovadora. Ele queria aqueles materiais bonitos, robustos mesmo. Ele estava contratando um designer, fazendo um material assim disruptivo na época, em 2006, né? 2006, 2007. 2006, muito assim, fora da caixa. E ele falou, eu queria que vocês já têm entrado em todo o comércio, vocês emitem relatório de onde vocês frequentam, quantidade de material, vocês já fazem lista de quem quer ir ou não na casa noturna, então você já vai ofertar isso para a pessoa ganhar um lanche, eu quero que vocês façam pra gente. Que na época a lanchonete dele não funcionava no almoço, era só à noite. E ele pegou essa parte da lanchonete do pai para tocar o almoço. E ele veio com essa ideia. E aí eu e a Tabata era nossa e também a gente tinha uma equipe de outras meninas e meninos que entregavam junto e a gente começou, Gu. Mas foi a partir daí que os outros comércios se interessaram porque viram a qualidade do material sendo entregue por nós numa lanchonete e falou assim, vocês não fazem pra gente? Aí a gente viu a oportunidade de um negócio. E aí o negócio começou a girar. E a gente pegava, tipo, se fosse uma lanchonete, um restaurante, a gente sempre bonificava alguém daquele estabelecimento com um lanche ou com alguma coisa, pra realmente aquele material que a gente deixava em cima do balcão ficasse ali. Ele não fosse pego e já jogado direto no lixo. Porque a gente via muito isso acontecer com os flyers de balada. Então eu pegava um flyer de balada que, além de me pasar a casa de show, me dava a oportunidade de, depois da balada, comer um lanche No flyer da tal. balada, não. Não. A gente começou a colocar de lado. Então, assim, tinha o da balada e a gente levava um do Estúdio Voz, por exemplo. E deixava um folder lá do Estúdio Voz junto com os outros. E isso começou a se tornar um negócio pra gente. E as pessoas entenderam o nosso carisma, porque a gente sabia quais eram os locais que a gente deixava sempre alguma coisa, não deixava, e depois os próprios funcionários ou proprietários falavam assim, veio uma pessoa aqui que eu nem sabia quem era deixar material e não era bonito assim que nem o seu, eu joguei fora. As pessoas mesmo queriam favorecer a gente e começaram a colocar mesas dentro do estabelecimento Pra gente deixar. pra gente deixar esse material lá. Que legal. Aí a gente teve uma ideia de fazer um display pra começar a colocar esses materiais, né? Uma ideia de fora, a gente tentou fazer por conta, não deu certo. Aí a gente, não sei se você lembra, aqui em São Paulo tinha a Mica, tinha a Jokerman. Aí a gente foi atrás deles, eles não franqueavam na época e a gente achou a Circulou, que era uma empresa de Ribeirão Preto que fazia isso e franqueava. Dava uma concessão de uso de marca. Daí a gente pegou de Atibaia, foi pra Ribeirão, de carro, chegou lá. Você tava grávida na época, né? Tava grávida do Murilo. A gente foi pra lá pra entender. Aí a gente comprou essa concessão e trouxe esses displays pra Atibaia. Aí a gente já não terceirizava mais o material. O material fazia. era vendido por nós no formato de cartão publicitário. Sim. Então a gente ganhava 2 vezes mais. Não era antes só com a distribuição. Porque antes, por exemplo, você era o designer e você tinha a gráfica. Então eu levava para você. Eu era uma facilitadora para fechar com você porque eu gostava do seu serviço e dava um match entre a gente com relação à dinâmica de trabalho, né? Fornecimento, valores, tudo mais. Mas depois a gente passou a ter o nosso. Então a gente ganhava em cima da produção do material, com a distribuição, entendeu? E com o relatório que a gente emitia, porque daí as pessoas de fato falavam, eu confio neles. Eu sei Isso há 15 anos atrás? 2006 a 2008, né? O Murilo nasceu em 2008. A gente começou, acho que em 2008. A franquia foi em 2008. Porque você falou da Mica, do Jokerman, né? Que nas baladas, bem no caminho de pagar a coisa, Ou no você banheiro. tinha ali, ou no banheiro, você tinha a possibilidade de pegar alguns cartões postais que eram de publicidade. Isso era muito legal, Era cara. cartões postais publicitários, né? Então, assim, a gente usava, a gente chegou com isso em Atibaia, a cidade do interior, difícil, né, de colocar essas coisas. Conseguimos colocar, mas antes, a gente pulou uma parte. Antes, a gente não tinha dinheiro para comprar essa concessão de uso de marca. A gente não tinha grana. A gente foi lá e a gente não conseguia levantar essa verba. O cara, dono da marca, gostou tanto da gente, falou, cara, eu adorei vocês.
eu não posso dar para vocês, mas eu vou te dar a concessão para vocês começarem a vender cartãozinho de visita e filipetas. Como se fosse um marcar livro. Para vocês levantarem essa grana, para vocês conseguirem comprar a concessão. Em pouco tempo a gente conseguiu levantar e ele falou, a marca de vocês podem levar. E aí ele deu a região inteira pra gente como bonificação da época pra gente ter Atibaia e deu a região. Aí a gente começou a empreender com isso. Aí a gente achou um ponto pra gente, porque aconteceu assim, a gente foi fazer uma reunião com uma pessoa, essa pessoa foi até a gente, era na garagem da nossa casa, a empresa. E a pessoa não fechou com a gente, falou pra pessoa, né, que indicou que não fechou porque a gente tinha um escritório na garagem. Isso a gente tá falando há 15 anos atrás. Então, hoje é normal, mas naquela época a pessoa não sentiu confiança no nosso trabalho. Aí essa aqui ficou brava, como sempre, ela saiu e falou assim, a gente vai arrumar um lugar. Mas no dia ela saiu, foi imprimir um negócio numa gráfica expressa e comentou com o cara. Ele falou, a sala do lado aqui vai entrar pra locação. Mas em 15 dias a gente alugou a sala. Que legal. Aí a gente montou a Circulou. Aí começou a Circulou com essa parte. E daí depois a gente veio... O cara tinha uma revista... Você só esqueceu de contar uma coisa importante. Fomos montar, mas a gente vivia da empresa. Então não sobrava dinheiro. O que a gente ganhava de dinheiro era para comer, beber, pagar os royalties da Circulou e apenas isso. Quando a gente falou, vamos alugar... Tá bom, a gente consegue destinar um dinheiro para aluguel, mas nós não temos móveis, nós não temos fachada, nós não temos como fazer isso. Eis que a gente tinha à frente com uma empresa de comunicação visual, que ele me chamou para vender para ele. Ele falou, Tabata, você bate em todo o comércio. Você conhece todo mundo. Por que você não atrela, eu tô sem vendedor, para vender para mim? Se a pessoa quiser um luminoso, uma faixa, um painel, alguma coisa, você vende para mim. Criamos mais vínculo ainda por conta dessa comissão que vinha de 10% para mim direto. Eu fechava o negócio, era 10%. Legal. Ele deu caminho para a gente com relação a montar o nosso negócio com, na época, o Proger. Tinha o Banco do Brasil, que uma cliente nossa, naquela época funcionava por indicação com o gerente. Uma cliente nossa muito boa, indicou a gente para o gerente do banco, ele abriu a conta para a gente e ele falou desse Proger. Só que daí a gente falou, como é que a gente vai fazer esse Proger? Tem que fazer o levantamento de tudo que você vai gastar, de tudo que você vai gastar para conseguir era uma linha de crédito. Era uma linha de crédito, mas você tinha que apresentar o orçamento de tudo com nota, com tudo para conseguir esse dinheiro. Eis que o rapaz da comunicação visual, ele tinha essa entrada no banco, a empresa dele era cadastrada para esse projeto. E ele montou tudo pra gente. Então, assim, fizemos uma coisa errada, mas certa, tá? Foi feita uma nota como se fosse apenas uma comunicação visual. Ele deu esse valor da nota. Mas nessa comunicação visual, entrou piso, entrou porta, entrou ar-condicionado, entrou marceneiro, porque ele ativou todos os contatos dele. Os fornecedores dele forneceu pra gente. Pra fazer pra gente, porque ia entrar essa linha de crédito. Legal. E montamos o escritório assim.